Nós estamos falando sobre orações que foram feitas nas Escrituras. E hoje eu quero compartilhar uma oração que está lá em 2 de Reis, capítulo 19, do verso 14 a 20. Essa oração, nós estamos aqui, já houve a divisão de Israel, pós-reinado Davi, pós-reinado Salomão. As 10 tribos do norte, elas já foram escravizadas pela Síria. E Ezequias, que é o rei de Judá, ele houve a iminência, então, que agora o rei da Síria vai atacar Judá. Ao saber desse ataque, então ele vai orar a Deus. E ele é registrado essa oração aqui. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és, que tu, Senhor, és Deus, que só tu, Senhor, és Deus. Essa oração é uma oração de um coração aflito, de um coração preocupado não apenas com ele, mas preocupado com a sua família e preocupado com o seu povo. Na sequência do texto, no verso 20, nós vamos ver a resposta que Deus dá a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Recomendo os irmãos depois lerem o capítulo todo para compreenderem o contexto. Ele ora na sua aflição, preocupado, angustiado, e Isaías, o profeta Isaías, do livro Isaías, ele mesmo registra aqui que Deus diz a ele que Deus ouviu a oração dele. Eu acredito, queridos irmãos, que Deus sempre escuta as nossas orações. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. E a história, ela é importante e a gente precisa entender o desfecho, porque o desfecho, você pode ler aqui o verso 35 e 36. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. O nosso Deus responde, o nosso Deus, ele age, o nosso Deus transforma aquilo que nós consideramos ser impossível, ele traz para nós a resposta, ele age de uma maneira que nós não podemos compreender. Buscar a Deus é isso, orar é entender isso, queridos irmãos.
que você está buscando um Deus que Ele é todo-poderoso, um Deus que reina sobre todas as coisas e que Ele pode fazer, Ele tem a solução. Deus tem a solução. Ele tem a solução para os nossos problemas, Ele tem a solução para as nossas dificuldades. E nessa história nós estamos vendo esse momento na vida de Ezequias. E é interessante que depois vai ter outras orações de Ezequias. E Ezequias, então, ele se destaca entre os reis como um rei que foi fiel. E ele foi fiel porque quando o rei vai registrar a história de Ezequias, ele vai registrar 5 orações de Ezequias, que ele orou e buscou a Deus. E eu acho isso interessante porque, infelizmente, outros reis, o registro foi que ele virou as costas para Deus, que ele se esqueceu de Deus, que ele adorou os deuses que não eram o Deus de Israel. Nós vamos ver o relato mais ou menos de 32 reis em 1º e 2º Reis. E Ezequias é um rei que foi fiel a Deus. É um rei que dependeu de Deus. É um rei que sabia que ele estava adorando e servindo a um Deus que é todo-poderoso. Queridos irmãos, não importa quem são as pessoas que estão ao nosso redor, o que importa é a fé que está no nosso coração, amém? É a nossa fé, a fé que está no seu coração no Senhor. Qual é a fé que está no seu coração hoje? É uma fé que confia nesse Deus, e por confiar nesse Deus, você será fiel a Ele. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas hoje estão dando motivo para tudo quanto é coisa. Para o pecado, para se afastar de Deus, de tudo quanto é forma, as pessoas estão inventando maneiras para se afastar de Deus. E eu fico triste com isso, porque eu entendo que nós adoramos e conhecemos o Evangelho, e conhecemos a palavra de Deus. Hoje eu estava falando aqui com a Soraya, aqui, me preparando para esse estudo, eu separei 17 orações, irmãos, 17 orações, como essa do rei Ezequias, como foi a oração de Salomão semana passada, 17 orações que moveram o coração de Deus. Então, Deus não está distante de nós. Deus quer nos ajudar. Mas o problema não é Deus, o problema somos nós. Somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que deixamos de confiar em Deus. Os outros 10 reis de Israel, eles sucumbiram a Senaqueribe. Ezequias, que era a menor nação, o menor exército, ele não sucumbiu. E não sucumbiu porque havia um homem fiel a Deus. Um homem que confiou em Deus. Isso me lembra da oração de Josué, que a gente estudou, Josué capítulo 5, que os reis estavam fugindo, e eles falaram, vamos fugir, para que à noite eles não vão nos caçar, e Josué então orou, e pediu para que Deus não permita que o sol se ponha hoje, para que a gente consiga resolver isso, e o sol parou. Se há alguém fiel na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, você precisa ser a pessoa fiel a Deus. Seja fiel a Deus. E leve a Deus as tuas necessidades, mas leve com fé. É isso que Ezequias foi fazer. Ele recebeu a carta, o que ele fez? Ele não se desesperou, ele não ficou preocupado. Ao contrário, ele foi lá no templo, ele foi lá, se ajoelhou e orou a Deus. E buscou a Deus, e em Deus ele encontrou resposta. Querido irmão, não adianta você só ser fiel, falar que é fiel, mas você não viver uma vida de oração. É necessário viver uma vida de oração. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Orar com fé em Deus. Orar e com fé em Deus, sabendo que Deus pode enviar um anjo para resolver o problema, sabendo que Deus pode transformar o seu coração diante do problema, sabendo que Deus pode transformar o problema
e você ter uma vitória, saber que Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano. Então, se Ele é soberano, se Ele escuta as nossas orações, se nós estamos andando com fidelidade a Deus, e se nós estamos depositando diante dEle as nossas ansiedades, descansa no Senhor. Amém? E eu tenho aprendido o seguinte, que o maior segredo da fé não é o jeito que você pede, mas é como você descansa em Deus. Essa é a maior fé. Essa é a verdadeira fé. A fé que deixou nas mãos de Deus. Ezequias deixou nas mãos de Deus. Deus levantou o profeta foi lá, disse a ele. Depois vocês leiam o que o profeta disse, que é um texto que, se você ler na presença de Deus, eu acho que você vai chorar, porque é profundo essa fala de Isaías. Depois, se você quiser fazer uma correlação com o próprio livro do profeta, a história está lá em Isaías 38. Você pode fazer essa correlação lendo lá Isaías 38. Tanto que a Bíblia é maravilhosa. As coisas não estão desconectadas, as coisas estão conectadas. Deus, Ele deseja que nós vivamos com Ele e na presença dEle. Eu aprendo hoje que nessa oração de Ezequias, ele expressa a sua fidelidade a Deus, ele expressa uma verdadeira e profunda intimidade com Deus, porque ele foi orar. Ele foi orar. É a primeira coisa que nós precisamos fazer diante da vida, diante das circunstâncias. Precisamos ir orar a Deus e descansar no Senhor. Que nós possamos ser revestidos hoje com esse milagre de Deus, uma fé que prevalece as dificuldades e as lutas da vida. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo, Senhor, por esse texto sagrado que o Senhor deixa para nós. Eu te louvo, Senhor, pelo registro tão precioso dessas experiências que os teus servos tiveram. Ele não precisou montar um exército, ele não precisou ficar preocupado se ia dar certo ou não ia dar certo, porque o Senhor trouxe a solução. Oh, meu Deus, visita cada coração aqui nesta noite, para compreender, oh Deus, como deve ser a nossa vida de oração. Como devemos ser fiéis ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Como devemos aprender a descansar em Ti, levando sempre as nossas ansiedades, as nossas orações ao Senhor, ó Pai. Ó, meu Deus, que o Senhor gere em nós essa disciplina de vivermos em oração. E orarmos profundamente como Ezequias orou, ó Pai. Não apenas, ó Deus, uma oração de escape, mas uma oração que conhece verdadeiramente o Senhor, que conhece que Tu és o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que Tu és o Deus que abriu o mar vermelho, que Tu és o Deus que fez milagres e faz milagres até hoje, o Deus que preservou esse texto sagrado para chegar até nós, o Deus que tocou as nossas vidas e nos tirou das trevas e nos trouxe para o Teu reino da maravilhosa luz. Oh, meu Deus, faz com que as nossas orações sejam mais profundas, faz com que as nossas orações, ó Deus, sejam orações que realmente, ó Deus, se derramem plenamente no Senhor. Extravasem a nossa alma em Ti, Senhor, extravase a ponto, ó Deus, de realmente descansarmos no Senhor, descansarmos na Tua mão, descansarmos no Teu socorro, descansarmos na Tua provisão. Pai, se alguém entrou hoje, ó Deus, com alguma ansiedade, ó Pai, que o Teu Santo Espírito visite esse coração hoje, dando fé, dando confiança plena de que todas as coisas estão nas Tuas mãos e que o Senhor continuamente
estará nos sustentando e nos livrando de todo o mal. Dá-nos a sabedoria, ó Deus, para interpretarmos todos os momentos de nossas vidas. Assim que eu rogo ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.